Mas tá bem? Deu tudo certo? Tá tudo bem, graças a Deus. Então tá ontem, né? Então, uns dias lá ainda. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edson. Boa noite. Boa noite, Edson. Bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Edson. Tudo bem, meu Oi, irmão? Júlio, boa noite. Oi, Oi, Sheila, Cesó. Norma, Boa noite, Bia. Boa noite. Boa noite. Mudou o formato? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Deixa aí. Cheguei. Oi, William. Oi, Fábio. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. Olá, Fábio. Ué, seu Toninho e a Bia estão separados hoje? Brigaram? Então, Não, amigo. por ordem. Eu testei positivo. Ah, é? Tá boa. Estou aqui Mas no não quarto vou fechada. Montaram no estúdio aí agora. É, então. Mas tá tudo bem? Quantos dias, Bia? Segunda? Hoje é o quarto dia. Boa noite a todos. Mas eu estou super bem. Boa noite. Graças a Deus está tudo bem, Fábio. Tudo tranquilo. Obrigada. E você está em quarentena também? Eu estou. Eu também, as crianças e a dona patroa. Meu Deus. Olha, quanta gente. Ô, Daniel, sua câmera aí não dá pra ver você, cara. Ah, Vamos lá, só lá embaixo. O que você. A câmera tá em cima? minha cama? A câmera, né? Só aparece sua Isso! testa. Só aparece a testa. A testa. Peraí. Ô, Jorge, vai ter que tirar o pijama, meu. Sacanagem. É que eu tava de pijama, exatamente. Eu vou botar a camiseta agora. Não, tudo bem. Fique à vontade. Deixa eu A Vilma falou a mesma coisa aqui, ó. Se puder aparecer de pijama, ela também vem. Pode. Boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite, Kátia. Pessoal, o Júlio colocou um aviso ali no chat para que a gente dê like lá no YouTube, né, no canal lá que ele abriu e coloca as nossas reuniões. Eu sempre dou like lá. Isso, eu também. Desapolo. Boa noite. Fala, Daniel. Tá bom. Boa noite a Boa noite, todos. Vani. Boa noite. Oi, Vani. Tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem, senhor? Tudo, graças a Deus. Oi, Davi. Oi, Bia. Boa noite, seu Antônio. Boa noite. E Davi, tudo bem? Boa noite. E o paizão? Boa noite, seu João. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Davi. Boa noite. Boa noite, Davi. Oi, Júlia, Márcia, boa noite. Júlia, Márcia. Boa noite, Márcia. gente. Boa noite, pessoal. Oi, João, Bia. Oi. Oi, Júlia. Oi, Júlia. Olá. Oi. Ô, Bia, quando você começou a sentir? Segunda. Eu começou a comer. Eu tive a impressão que foi que nem uma alergia que me deu. Apesar que o meu exame ainda sai amanhã. Mas cheguei a perder o olfato e paladar. Que coisa estranha esse negócio. Boa noite, Marta. Então, eu não tinha nada, Daniel. Na segunda noite, bem na hora que eu fui dormir. Começou a me dar dor no corpo, o nariz começou a escorrer. Na terça, eu já fui fazer o exame. Eu tive que nem uma crise forte, que nem se fosse uma sinusite, chegou a doer até a parte da arcada superior. Aí perdi o olfato, perdi paladar e acendeu a luz amarela, né? Opa, peraí. Melhor um pouquinho.
As crianças hoje já estão melhor, já não estão mais com febre, graças a Deus. Estão pulando até em cima de mim já. Que bom, Daniel. Que bom. Ótimo. Oi, Ju. Vai lá. Boa noite a todos. Um beijo grande. Um beijo, Bia. Melhoras aí. Obrigada. Obrigada, querida. E Bia, você tá bem? Eu tô. Tá tranquilo? Tô bem sim. Só sintomas bem levinhos. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Valéria. Boa noite, Valéria. Tudo bom? Ei, você? Ei, Cadê Reinão? Já vai entrar. Já. Ele tá na casa dele. Daniel, tudo bem? tudo bem, Valéria, graças a Deus. E a Pri tá bem também? A Pri começou a raspar a marcha hoje. Ah, é? Começou a sentir os mesmos que eu senti no final de semana. As crianças já melhoraram. Foi uma gripona com febre, mas já estão. Hoje já tiveram um dia bem normal, graças a Deus. Vai melhorar. Pai, tem que avisar o Carrara de qual livro o senhor vai ler a mensagem. Eu já sei. Palavras de Deus. Desculpe. Sandra, você tá aí? Tô aqui, quietinha. Ah, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Vá. Oi, Rê. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Oi, Sandra. João. Tudo bem, Renan? Boa noite, Reinaldo. Oi, Alcio. Meus irmãos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, meus irmãos. Vamos iniciar mais uma reunião do nosso Evangelho. Lembrando a todos, né, que deixem o microfone desligado. E vamos iniciar a reunião também colocando um copo d'água para fluidificação. João. Prezados irmãos e irmãs, muita paz. Jesus nos abençoe os nossos propósitos nesta noite, de estudarmos os seus ensinamentos, rogando a Ele as forças que nós necessitamos e o entendimento para colocarmos em prática. Então, com essa alegria do Evangelho, nesse feriado de quinta-feira, né, vamos nos deliciar no Evangelho de Jesus. Que Ele nos abençoe. E para a preparação da nossa reunião, nosso irmão Toninho vai ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel Chico Xavier. Prezados irmãos, Jesus nos ampare, nos abençoe, nos encoraje, né?
para enfrentarmos tudo aquilo que necessitamos para o nosso próprio bem, e que, sem dúvida, é o Evangelho, né? Então, no livro Palavras de Vida Eterna, a lição: Deus te abençoa. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Repetindo: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Emmanuel comenta: acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo e propicia coragem. Declaras-te pobre, mas dispões das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Convivemos, sem dúvida, com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus, que abençoa o rio, capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. O homem, às vezes, passa enojado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. À face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança
trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Emmanuel, nessa página belíssima, um calmante para toda essa agitação que nós estamos vivendo, né? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Presente de Paulo, né? Dirigindo-se aos Coríntios na segunda carta. Prezados irmãos, a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então vemos, né? Com tudo isso que nós estamos enfrentando, temos uma medicação divina que nos encoraja, nos acalma e nos incentiva para trabalhar mais. E com essa página iniciamos a nossa reunião com a prece. Hoje o Caetano vai fazer a prece para a gente de abertura. O Caetano vai proferir para nós. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Perfeito. Elevemos nosso pensamento ao nosso querido Pai, nosso irmão maior Jesus, a nossa querida Mãe Maria, aos queridos amigos da espiritualidade, mentores queridos. Agradecidos somos pelas oportunidades de nós estarmos reunidos nas quintas-feiras em torno do Evangelho, seguidos dos comentários que sempre vêm para nos auxiliar nessa nossa caminhada evolutiva. Rogamos, Pai, assistência junto a todos os nossos irmãos presentes, agradecidos pelas visitas que possamos estar recebendo no plano espiritual junto aos nossos lares, transmitindo o passe espiritual, a fluidificação da água que iremos tomar ao término da reunião, com certeza acrescido dos medicamentos que necessitamos. Rogamos ao Pai assistência junto aos voltados para a medicina neste momento, onde há tantos enfermos. Bastasse aqueles que já estavam com outras enfermidades, hoje nós temos um item a mais a ser preocupado. Que a espiritualidade possa estar transmitindo esses medicamentos que necessitamos, que as vibrações da noite possam alcançar os nossos irmãos, então, que se encontram em leitos de hospitais, aos nossos irmãos que estão passando por cirurgias, que já possa estar se restabelecendo em procedimentos que possam ter sido efetuados, trazendo sempre a paz, a harmonia, equilíbrio junto a todos os corações. As vibrações possam alcançar os nossos irmãos que se encontram nos asilos, casas de repousos, junto dos nossos irmãos que estão se convalescendo dentro do seu lar com assistência de seus familiares. Essas vibrações possam alcançar os nossos lares de crianças abandonadas, jovens, adolescentes, nossos irmãos presidiários, os nossos irmãos que ainda estão presos aos vícios, os nossos irmãos presidiários, os nossos irmãos dirigentes de todas as nações, que têm por responsabilidade dirigir inúmeras pessoas, decisões necessárias, sempre de forma adequada a atender a necessidade do coletivo e não de interesses individuais. Que a vossa luz, Pai, se faça presente junto de todos os corações daqueles também que hoje não puderam estar presente, acompanhando o Evangelho no lar. Rogamos
assistência para o nosso querido país, nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Agradecido sempre, Pai, contando sempre com o vosso amparo, o vosso auxílio, damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje, do Evangelho. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Se alguém te ferir na face direita, itens 7 e 8. Vós tendes ouvido o que disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregando 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não voltes as coisas ao que deseja que lhe emprestes. Mateus, capítulo 5, de 38 a 42. Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a, geralmente, retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio o Cristo e disse, não resistai ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. E isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não, da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho se ele for a causa do escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo freio às suas agressões. Bem logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra. Disse, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. Isto, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode nos dar força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai aos vossos olhos para o futuro, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. E a questão de hoje do Livro dos Espíritos é a de número 939. Ela está na parte 4 das Esperanças e Consolações, no capítulo 1 das Penas e Gozos Terrestres, dentro do item Uniões Antipáticas.
Então, a pergunta 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Resposta dos espíritos. Não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material? Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama, e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Então, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar os comentários. José? Muita paz a todos. Então, mais uma vez, estamos nos estudos do Evangelho, né? Para as nossas reflexões. E entendemos ser uma das lições, uma das orientações de Jesus, né? Para nós, uma das mais difíceis de nós conseguirmos entender, de nós conseguirmos vivenciá-la, né? Que é amar aqueles inimigos nossos, né? E a gente precisa muita reflexão dentro dessas orientações, porque nós estamos nessa existência nossa, principalmente, né? Recebendo uma oportunidade, uma bênção maior de Deus, né? Que é a nossa elevação espiritual. E uma das condições para essa nossa elevação, né, é justamente a nossa reconciliação com os nossos desafetos, né? E que nós sabemos, realmente, não podemos fugir de uma realidade que é difícil, né? Mas nós precisamos começar a refletir sobre essas situações, né? Então, quantas vezes nós nos defrontamos, né, com situações difíceis, com situações quase que impossíveis de vivenciar, né? De nós conseguirmos vencer a nós mesmos, porque todo problema está em nós, né? A gente que culpa o nosso inimigo, né? Mas o problema de nós termos inimigo é a nossa incapacidade de perdoar, de conseguir vivenciar as orientações do Evangelho, né? Que dá a impressão que nós estamos presos ainda ao Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente, né? Se não estamos presos, nós estamos, pelo menos, vivenciando essas orientações, né? Que, na realidade, não significa, né? Então, mesmo a orientação
da lei mosaica, né, olho por olho, dente por dente, não significa que nós deveríamos fazer. É uma lei, segundo o próprio Kardec aqui, né, é uma lei que se adaptava à época de Moisés. Então era necessário que fosse daquele jeito, era necessário que tivesse uma lei enérgica, né. Interessante que Jesus veio trazer uma nova orientação, ou dar uma interpretação diferente à lei antiga. Ele não veio destruir a lei, ele não falou que estava errado. Trouxe para uma nova realidade, de conformidade com a nossa evolução. Então nós evoluímos, conseguimos compreender, pelo menos estamos tentando fazer isso, né? As atitudes, nosso dia a dia, que a gente não consegue às vezes vivenciar, né? Então basta que tenha qualquer contrariedade aí, nós esquecemos de tudo, né? O menor problema dos nossos relacionamentos, a gente extrapola, né? Não vamos buscar dentro do Evangelho a orientação de como nos comportar, né? Dentro de situações, às vezes difíceis, às vezes embaraçosas, mas que nós precisamos começar a repensar a nossa vida. Senão não vamos conseguir resolver nunca os nossos problemas. Nós temos que começar a ter uma visão, uma outra visão de tudo aquilo que acontece em nossa vida. Então nós precisamos começar a, tendo qualquer problema, principalmente no campo do relacionamento, das agressões, buscarmos no Evangelho. Bom, por que será que eu estou sofrendo isso, né? Então existe uma orientação dentro do Evangelho, né, que fala que muitas vezes quando nós somos agredidos, se a gente for procurar a fundo, se nós formos procurar a fundo, nós vamos ver que o agressor somos nós. Por quê? Porque um dia nós agredimos e agora nós estamos sendo agredidos para ver se a gente consegue se superar, né? E perdoar a agressão recebida. Somente assim nós vamos parar com o círculo vicioso das agressões, né? Então, olho por olho, dente por dente, injúria por injúria, agressão por agressão. E nós vamos cada vez mais, né? Provavelmente complicando a nossa situação. Nós queremos tanto ter paz, nós queremos tanto alcançar a felicidade suprema, né? E para refletir, bom, para mim alcançar essas condições melhores que eu quero, eu preciso enfrentar todos os problemas que eu vivencio agora, de conformidade com o Evangelho. Preciso perdoar, preciso entender, preciso aceitar as situações como elas são, né? Sem vivenciarmos essas orientações do Evangelho aqui ao pé da letra. É simplesmente não revidar, é simplesmente não se vingar. Então o Evangelho deixa muito claro, Kardec deixa muito claro aqui a sua orientação, que o Evangelho, a mensagem de Jesus, para oferecer uma face, para oferecer a outra face quando uma é batida, é simplesmente não revidar o mal. Simplesmente não revidar. Acaba sendo, nós temos que concluir que acaba sendo mais fácil do que nós imaginamos. Nós partimos para o lado mais difícil, nós revidamos, né? E aí nós lembramos da figura do Chico, né? Quando ele era agredido, né? Ele até ficava inconformado, né? Mas era orientado depois, né? Mas ele mesmo assim, né? Ele, como humano que era, como todos nós, né? Embora em outras condições espirituais, né? E precisava passar uma orientação para nós com toda certeza, né? Então, quando ele era agredido, Emmanuel pedia para ele perdoar, né? Ele agradecer, né? Então ele agradecia, mas depois ele queria explicação. Mas escuta, o agredido fui eu. Eu é que fui agredido. E eu que tenho que pedir perdão.
Ele fala, e você não acha que eu estava com a razão? Você estava com a razão, mas o agressor estava com a necessidade. Então, somente assim nós neutralizamos, né, o vicioso de agressões e que nós vivemos, e que só complica a nossa vida, né? Que nós possamos refletir melhor nessas orientações e mudar o nosso comportamento, né, as nossas atitudes, para estarmos assim colaborando com o Evangelho para a construção do mundo melhor. Não podemos esquecer disso. Muitas vezes nós pensamos que o problema é só nosso, né? Nós estamos dentro de um contexto universal aí, e que as nossas atitudes colaboram ou acabam atrapalhando o progresso do nosso planeta, né? Como de todo o universo. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja. Muita paz e alegria a todos. Jesus nos abençoe. Assim como José falou no Evangelho, Moisés, ele trouxe a lei de justiça, falando olho por olho, dente por dente. Porque na época era preciso esse ensinamento. Eu ouvi uma palestra, acho que foi semana passada, essa semana, e um senhor comentando sobre isso. Aí me esclareceu. Ele disse o seguinte exemplo. Olha, na época de Moisés, antes dele, se você tinha lá algumas ovelhas e uma era roubada, e aí roubada entende-se por realmente roubá-la, ou, independente disso, da vontade dele, de repente a ovelha dele pulou a cerca e foi junto com as outras, e ele simplesmente achou que foi roubada. Muito bem, uma ovelha roubada. As pessoas se sentiam no direito de ir lá, pegar sua ovelha de volta, pegar todo o rebanho para eles também, porque eles foram lesados. Então não só ia pegar a que lhe pertencia, mas ia roubar todas as outras. E podia-se, se bem entendido, ainda matar o dono daquelas ovelhas. E às vezes a família toda. E aí isso era tido como normal, natural, certo. Já pensaram? Que absurdo. Então aí faz o maior sentido, é a maior revolução, quando Moisés vem e fala, gente, para com isso. Vamos pôr na justiça. É um por um. Roubou a sua, então você vai lá e só pega ela de volta. Ou pega uma para você. Mas só. Pronto. Então já foi uma evolução muito grande. Muito grande. Aí, nessa linha de pensamento, eu consigo compreender o porquê um enviado de Deus colocou nessas palavras, colocou nessas condições. E aí vem, então, depois de um tempo, Jesus e fala, olha, gente, eu não digo para vocês nem ir lá pegar de volta de vocês. Agora, podemos ir lá e conversar, negociar, ver o que aconteceu, evidente. Mas quando Jesus fala, oferecer a outra face, o que ele quer dizer com isso é que para nós não nos irritarmos, sairmos do equilíbrio. E aí, podemos ir lá conversar? Sim, vamos lá conversar, ver o que aconteceu. Se a ovelhinha pulou a cerca, se ela realmente foi levada. E quantas vezes, quantas coisas, com uma conversa, nós conseguimos reverter a situação em nosso benefício, dentro da justiça, dentro do justo, e solucionar de uma forma pacífica para todos os lados, por conta de uma conversa equilibrada e sem irritação. Então, oferecer a outra face é não sairmos do equilíbrio e não nos irritarmos. E o que vem a ser o nosso inimigo? Aquele que nos bate, que nos fere com violência? Sim. Agora, acredito que, com a graça de Deus,
nós não nos envolvemos em situações assim. Então, nosso inimigo pode ser aquele que nos olhou de atravessado, aquele que não retribuiu o bom dia, pode ser uma doença, pode ser aquele momento que a gente levanta rápido e não faz direito a curva na cama e tropeça lá no cantinho. Esse pode ser nosso inimigo, pode ser aquele que queira nos tirar do equilíbrio naquele dia. Então são todas essas situações. Poxa vida, mas hoje está um sol muito quente, eu combinei de fazer caminhada e agora? Sabe, às vezes não precisa ser problema sério. Melhor, às vezes não precisa ser problema nenhum. Como a gente sai do equilíbrio tão facilmente, né? Kardec, ele coloca um pouco mais adiante aqui na lição, dizendo assim: Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Essa palavra vingança, às vezes nós falamos que nós não temos, e por não sermos vingativos, justamente por isso, entregamos o nosso problema a Deus. Mas no fundo, com a esperança de que Deus faça a justiça, se vingando por mim. Então essas são palavras ou são pensamentos que nós precisamos vigiar e nos corrigir se agirmos nessa linha de pensamento. Porque, meu Deus, entregar o nosso problema para Deus, para Ele resolver, é o que precisamos fazer. Pedir a ajuda dEle, pedir a ajuda da espiritualidade, nos dando forças, direcionando-nos para solucionarmos aquele problema, em benefício de todos. Agora, o que não podemos é entregar para Ele e esperar que Ele faça a justiça com as próprias mãos. Isso temos que eliminar do nosso pensamento. E depois, mais um pouco adiante, ele completa assim: na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente, quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Então, quanto mais pensarmos em Deus, quanto mais tivermos entendimento da espiritualidade, menos esses problemas corriqueiros vão nos interferir, vão nos abalar. Nós sempre colocamos aquela situação. Imaginemos que está chegando o final de semana, aquele que a gente vai fazer aquela viagem tão esperada, tão desejada. Essa semana de preparação, desse entusiasmo todo, problemas vão ser nos apresentados e a gente vai encarar de uma forma diferente, sem revolta. E às vezes sem enxergar aquilo como um problema, porque a nossa visão está lá na frente. Vamos para aquele lugar que nós gostamos. Então o resto, a gente não vai dar tanta importância. Agora, se fosse uma outra semana qualquer, aquilo que não encaramos como problema poderia estragar todo o nosso dia. O problema está mais nos nossos olhos, na forma como a gente encara as situações, do que neles próprios. É de se pensar nisso também. José lembrou quantas vezes o Chico foi ferido, foi insultado, foi violentado, porque tem histórias, lembranças aqui que falam que pessoas iam lá e batiam no Chico fisicamente, né? Pessoas que estavam na fila, estavam irritadas, estavam com problema e precisavam desabafar. E uma das maneiras de desabafar era através da violência, e o Chico aceitava e recebia tudo isso. Agora, algo que eu ouvi o Bacelli falando semana passada, acho que eu já tinha ouvido, mas talvez não tivesse entendido.
O Bacelli falou que uma vez ele estava numa reunião e ele fala assim, nós estávamos lá na mesa, dando sustentação para os trabalhos, batendo o maior papo. E o Chico estava em pé atendendo as pessoas. E aí, no canto, de repente ele conversando com o senhor, eu olhei para ele e percebi que ele balançou, ficou meio, deu uma tontura, ele se apoiou, pôs a mão na boca e caiu um dente do Chico caiu na mão dele. Tem jeito, a pessoa que estava conversando com ele também ficou lá meio constrangida, atendeu outro e outro. Depois, no final da reunião, e falou, olha, não sei se vocês perceberam, na hora ali eu tive uma tontura, eu sem segurar, me apoiar, eu recebi um soco de um espírito. Eu falei, meu Deus, recebeu um soco de um espírito. E o Bacelli fala que aquele dente saiu com sangue. Então não era um dente de leite que estava para cair. Isso me fez pensar na importância de mantermos os pensamentos unidos para qualquer trabalho, dentro da casa espírita, dentro da nossa casa, no nosso serviço, como é importante a ligação do nosso pensamento com o que é útil. E outras coisas que o Chico passou e presenciou que nós não sabemos. E mesmo assim não se revoltou, e mesmo assim ele não saiu do equilíbrio, e mesmo assim ele conseguiu, então, conforme Jesus disse, oferecer a outra face, sem amaldiçoar ninguém, de maneira nenhuma. Que Jesus nos ajude a entender essas lições, lembrar delas e colocar em prática no nosso dia a dia, né? Sem essa revolta e sem sair do equilíbrio. Muita paz e alegria a todos. Boa noite a todos. Essa realmente é uma lição que vem atender nossos desafios e necessidades de sempre, né? Não atuais, mas de sempre. Esse chamado ponto de honra, né? Bendito ponto de honra. Como diz aqui Kardec, esse senso moral que não permite nos elevarmos acima das paixões terrestres. Então, porque realmente, né, nós nos reconhecemos habitando um mundo onde não é povoado de anjos, né, a começar de nós. Então, existem diferenças entre nós, muitas diferenças, né? E então não estamos somente entre amigos, não estamos entre simpatias apenas, né? E podendo analisar que existe uma lei de evolução, né? Então, se hoje temos dificuldades, estamos reencontrando irmãos com quem temos muitas dificuldades, outros um pouco de dificuldade, enfim. Então, daqui para trás a gente sabe que existiam mais dificuldades, né? Então, esse é o mundo que habitamos, né? E, infelizmente, nós ainda não estamos só entre espíritos simpáticos, né, conosco. Não alcançamos esse ponto. Então, desse modo, todos os dias, dificuldades, enfim, vamos dizer, inimigos, que é o nome que se dá aqui para esses irmãos com quem temos dificuldades. E claro, a gente fala inimigo, não necessariamente aquele inimigo mortal, né? Porque existe aí nuances, né? Mas desde as pequenas dificuldades, as contrariedades,
até situações realmente assim mais difíceis, né? Habitamos aquele mundo, né, em que existe de A a Z, na realidade, né? Nós podemos pensar, existe Gandhi no nosso mundo, né? Existe um Gandhi, como também existe um Hitler, né? Só para a gente entender o quanto, né, que é essas nuances, né, de amigos, enfim, e inimigos. Então, com isso, desde que Jesus trouxe, então, o Evangelho para nós, não excluindo a lei de Moisés, mas vamos dizer, atualizando, e até hoje nós podemos dizer que a paz do Cristo nós não temos vivido, né? A paz do mundo que vivemos, na atualidade, se é que podemos falar em paz, ainda se assemelha muito àquela paz romana, né? Não é efetivamente uma paz, né? E essa paz, né, que realmente ela começa nas nossas relações, né? A minha com você e do outro com o outro, e que cresce aí abrangendo toda a humanidade. Então nós vemos que até hoje não adotamos a moral do Cristo, né? Continuamos vivenciando essa moral que não nos eleva acima das paixões terrestres, como diz Kardec. E realmente nós só vamos ter um resultado diferente quando tomarmos uma atitude diferente. Então, continuando com essa moral, né, nós continuaremos essa paz do mundo, né? De um dia sim, de outro não. De um dia de guerra, um dia ergue lá a bandeira branca. Enfim. Não é a paz que temos almejado efetivamente, mais, né? Um dia bastou para nós, mas realmente não basta mais. E então, assim, a gente pensa, é um grande passo, né? Nós abrirmos mão dessa moral que adotamos para a moral do Cristo. Mas eu me lembrei, nós somos capazes de grandes passos também, e temos exemplo disso na nossa história. Então eu me lembrei aqui daquele momento em que um homem pisando o solo lunar pela primeira vez, Neil Armstrong, ele disse: um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Então veja, realmente foi um grande salto para a humanidade, né? Em muitos aspectos. Então, no aspecto moral, nós ainda estamos para dar esse grande salto, e nós só daremos esse grande salto se realmente abrirmos mão do nosso ponto de honra, né? Até lá, infelizmente, e nós temos ainda, né, o injúria por injúria, o insulto por insulto. E como diz aqui, que não é estendermos o pescoço para o assassino, quer dizer, também não devemos simplesmente procurar a dor para evoluirmos, né? Que me aconteçam muitas coisas para eu evoluir logo, porque não é o mal propriamente, a dor que nos fará evoluir, né? Mas quando ela surge, simplesmente, né, sem que eu vá ao encontro dela, vamos dizer assim, provocando-a com consciência, né? E eu vou trabalhar para resolver aquela situação, né? Vou buscar recursos na minha inteligência, na minha, não sei, na minha oratória, enfim, a fim de solucionar o problema, a dor que chega, né? Não buscando. Então, é isso que nos faz evoluir, não é a dor. Poderíamos simplesmente evoluir pelo amor, mas ainda não estamos fazendo essa opção. Mas é uma opção aberta a todos nós. Que mais?
a gente tem sempre essa relação, né? Quando falamos nesse capítulo de vítima e algoz. Eu também tinha refletido sobre isso, o Zé Roberto já comentou, né? Que normalmente essas posições, vítima e algoz, elas não são separadas completamente, né? Normalmente a vítima tem alguma coisa de algoz, o algoz tem alguma coisa de vítima, se não nessa reencarnação, numa reencarnação anterior. Então, para nós que temos esse entendimento, né, deveria ser um pouco mais fácil olharmos, então, para os nossos inimigos, buscando transformá-los, né, com as únicas armas, né, que Jesus nos deu, nos permite utilizar, que o cristão deve utilizar, que é o Evangelho. Então, em transformar os nossos inimigos em amigos. Esse é o amor, né? Amai os vossos inimigos, né? Não é o amor romântico, Romeu e Julieta, mas transformar a inimizade em amizade, em auxílio, enfim. Então, para encerrar aqui a minha fala, eu vou encerrar com uma frase que foi pronunciada por Estevão, do livro Paulo Estevão, logo após ele ter sido apedrejado, e quando, então, Abigail e o Paulo se aproximam dele, ele olha para Paulo, né, que nós sabemos que, vamos dizer, era o algoz naquele momento, e ele diz simplesmente isso, né? Cristo os abençoe. Não tenho, diz para a irmã dele, no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Então, ele viu, né, em Paulo que ele era completamente fiel à lei de Moisés. Mas quando conhecesse a Jesus, né, ele serviria com o mesmo fervor. Nós já conhecemos Jesus. Então não podemos mais continuar, né, na injúria por injúria, no insulto por insulto. Que possamos seguir a Jesus com esse fervor também. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, né, que o Espiritismo e que nos é oferecido na noite de hoje, né? O Livro dos Espíritos chama bastante atenção quando, na pergunta, Kardec colocou essa situação. Como é que pode, né, uma afeição viva, de repente, se transformar numa antipatia? Então, a gente observa que muita gente fala assim, hoje o mundo está perdido, né? Para Kardec ter colocado essa pergunta lá atrás, quer dizer que esse problema da antipatia, que a gente observa assim, já vem na nossa mente, primeiro exemplo que vem na nossa mente seria o caso de casais, né? Quando namoram uma afeição viva, e daí se casam. Aí o tempo vai passando e de repente, alguns casos acontece isso, né? Muda-se em antipatia. E como Kardec pergunta, e algumas vezes até em ódio. Como explicar isso? Quer dizer que naquela época já tínhamos isso, né? Desde sempre. E Emmanuel nos fala algo muito, muito, muito interessante a esse respeito. Então, pegando esse exemplo do casal, da simpatia aqui, nos casos vira antipatia, e a gente se pergunta, mas aí os espíritos já falaram, né? Na época do namoro, existem vários elementos de interesse, né? Que são o tempero, né? E a ilusão, o interesse, aquilo que brilha os olhos, que chama atenção, etc. e tal. Mas tem um fator muito além disso que Kardec coloca para nós, que Emmanuel, coloca para nós no livro de Chico,
ele fala justamente sobre a época do namoro, e olha o que ele vai colocar aqui pra gente. É muito interessante. Ele vai colocar assim: é imperioso anotar que em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Referimos-nos aos parceiros de existências passadas, ou mais claramente, aos espíritos que se corporificarão no futuro lar. Olha o que Emmanuel falou então. Os espíritos que vão se corporificar no futuro lar, ou seja, que vão ser os filhos do casal. Na época do namoro, existe essa situação, isso não é geral para todos, né? Mas existem esses casos, essas situações. Os que vão ser filhos auxiliam no encontro dos pais, na mocidade, no namoro, né? E auxiliam para que eles fiquem juntos. Olha que interessante. Para que eles possam, né, se unir e os desencarnados possam nascer. Ele continua aqui. Eles se interessam pela corporificação no futuro lar, que vão ser os filhos, cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados, olha que interessante, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade. Olha que interessante, namorados, esses que então se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. Isso porque a doação de si mesmos, a comunhão sexual em regime de prazer, sem ponderação, não os exonera dos vínculos kármicos para com os seres que trazem a luz do mundo, em cuja floração, aliás, se é verdade que recolherão trabalho e sacrifício, obterão também valiosa colheita de experiência, ensinamentos para o futuro, se compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que lhe recebem com amor as justas exigências para a execução de seus objetivos essenciais. Olha que interessante a maneira como Emmanuel coloca. O que vai ser, aquele espírito vai ser o filho, ou os que vão ser os filhos, unem o casal. E ele coloca aqui, namoros que foram calculados, nós vamos namorar, né? Vamos nos casar, começa a traçar um planejamento. De repente, surge a gravidez. E ele coloca aqui, em alguns casos, sobre a influência do reencarnante. Eu imagino mais ou menos assim o espírito, vamos logo com a coisa aí, porque eu tenho pressa de voltar para a Terra. Ou então o espírito fala assim, vamos apressar a gravidez, porque se os dois ficarem namorando aí muito tempo, podem se afastar, se separar. Então precisa agilizar a coisa aí para unir logo esse casal aí, e eu preciso voltar para ser filho deles. E olha que interessante, e daí nascem as crianças, daí alguns anos as dificuldades, e aí começa a surgir a antipatia. Então aí Emmanuel vai colocar para nós que são realmente os reencontros para acertos, né? Onde realmente é necessário muito sacrifício, renúncia, muito esforço e humildade para que não se perca, né? Essa programação abençoada. E orar muito, né? Para que esses encontros que se transformam em antipatias, né? Para que consigam se suportar, né? Se suportar para que possa brotar o amor, né? Aquela velha história, um lar problema. É preciso que o homem tenha paciência, se sacrifique, é preciso que o tempo passe, que o homem envelheça, que com muito sacrifício e paciência, no final de tudo, o amor floresça nos corações do ambiente doméstico. Então precisa de muita renúncia, muito sacrifício mesmo de uma das partes, para que no futuro, com o tempo, o sacrifício e a renúncia, no futuro, o amor floresça nos corações. Muita paz a todos. Prezadas irmãs e irmãos, muita paz. Jesus nos abençoe. Realmente esse tema da pergunta 939 é um tanto, essa abordagem, né, desse tema é um tanto complexo. E como sempre, a doutrina espírita vem lançar luz sobre esses problemas, situações que nós às vezes não compreendemos, como aparentemente há um paradoxo, né, nessa questão.
porque, como diz Allan Kardec, né, se os espíritos simpáticos eles são levados a se unir, por que tantos problemas, né? Então, uma das situações, aí o Davi comentou, né, que Emmanuel coloca, né, nos esclarecendo. Mas são tantas outras situações que nós, certamente, através do estudo da doutrina espírita, vamos compreendendo melhor as nossas vidas, os nossos reencontros, o porquê, né? Há algumas palavras aqui de Chico Xavier que vai certamente esclarecer um pouco mais essas questões, né? Essas palavras, esses ensinamentos estão numa das mensagens de Chico, porque ele diz assim: teus parentes e amigos são almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame e nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa, observa. A mudança está em tuas mãos. Ou seja, nós temos o controle da situação. E nós que escolhemos, fazemos as escolhas, né? E aí, certamente, vem as dificuldades. E Chico encerra assim: reprograma a tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Essa é a chave da questão, né? Então, essa questão dos nossos relacionamentos, né, é bem por aí. Nós que escolhemos, no sentido, não escolhemos o namorado ou a namorada, não. Nós fizemos escolhas passadas que vai resultar nesses reencontros e a reaproximação, ou reaproximações, né, que vão levar a conflitos, dependendo do nosso karma, né, do nosso passado. E é um fato, né? A gente vê os jovens se olham quando jovens, né, um ao outro, aquela atração, mas que tem um magnetismo muito forte, e basta que haja um matrimônio para que, muitas vezes, na maioria das vezes, aquele casamento, né, se esfrie. E ali está a prova, ali está justamente o resgate, o exercício do amor. Porque as nossas uniões hoje são muito mais de interesse do que de amor, né? A gente se une a outra pessoa, você quer reencontrar com outra pessoa, mas no sentido de que elas nos façam felizes, não que nós façamos felizes, né? Então, como disse Chico Xavier uma vez, nós amamos muito pouco ainda, nós não sabemos amar. Então, as nossas dificuldades. Mas, vejam, como o José colocou, né, José Roberto colocou, nós estamos dentro de um contexto universal de influência. A nossa consciência, ela carrega nós carregamos dentro da nossa consciência coisas que nós nem imaginamos, em função das nossas atitudes, né? Eu estava relendo aqui o livro Obreiros da Vida Eterna, eu recomendo que vocês deem uma lida, é logo no começo, no primeiro capítulo, a história de Zenóbia, né? Uma mentora que coordena a casa transitória, né? E ela tem um compromisso com um espírito que se encontra nas trevas, em sofrimento, em muito sofrimento, há muito tempo. E ela quer resgatar esse espírito, um espírito que
ela tem um compromisso, né? E ela, então, convida Luciana, uma clarividente, para seguir junto. Então, quero comentar esse caso para vocês, justamente para nós entendermos por que nós estamos sofrendo hoje aqui na Terra, o que está dentro da nossa consciência, os resgates que ainda nós precisamos fazer. Então, chegado a esse ponto de resgatar esse espírito, ela levou, olha, a mediunidade também se encontra no plano espiritual, eu acho que é muito mais ainda, né, ativa. Então, essa clarividente chamada Luciana, ela, quando eles reencontram esse espírito, que está lá deitado na lama, lá, inconsciente, revoltado, bravejando contra Deus, né? Então, ele está inconsciente. E então, essa Luciana, essa clarividente, ela foi mais no sentido de ler o psiquismo desse espírito para que ele possa relembrar o que ele fez, o que ele causou. Então, ela começa, isso que me impressionou muito, ela começa a narrar os crimes que ele cometeu, mas não somente dizer assim, olha, você enganou uma pessoa, teve um filho com ela e abandonou. Não. Dentro da consciência dele estava tudo isso, e mais dizendo ele o seguinte, por exemplo, tá? Ela se afastou para muito longe, passou fome, miséria, se suicidou. Então, como que dentro da mente dele estava gravado ações, atitudes, das consequências, de uma consequência de um erro, mas que ele não observou. Ele não observou, mas estava dentro da consciência dele, porque ela estava lendo a própria consciência, o psiquismo dele. Então, como o Zé Roberto colocou, né, nós estamos dentro de um contexto universal. Nós somos uma rede. A nossa consciência, os nossos pensamentos, é como se fosse uma rede. Então, eu prejudico hoje alguém aqui, tudo que acontecer com ele, longe, afastado de mim, vai estar gravado dentro de mim. Olha que interessante essa questão. Tem esse mesmo espírito, ele tem vários casos que ele complicou a vida dele, né? Mas esse mesmo espírito, por exemplo, ela narra, ela vê no psiquismo dele, na consciência dele, que o pai dele, desencarnado, seguia ele constantemente, intuindo ele para que ele pudesse dar a parte da herança por irmão. Então, mas espera, ele estava encarnado, o pai desencarnado, ficou gravado na consciência dele, quer dizer que ele teve essa percepção que esse pai o seguia no sentido de intuí-lo para que ele pudesse fazer o certo. Então, é uma questão que nós precisamos estudar, né? E tomar o cuidado, porque a gente só acha assim, eu prejudiquei alguém e ficou por isso mesmo, né? Só ver aquele quadro, eu preciso resgatar. Não, está tudo detalhado. Aí eu lembrei aquelas palavras de Jesus, quando ele diz assim, que até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Realmente, nós levamos dentro de nós todas as informações necessárias à nossa evolução, dos resgates que nós precisamos fazer, do bem que fizemos, do mal que nós fizemos, né? Isso me impressionou muito. Eu queria compartilhar com vocês nessa lição, né? E certamente com os nossos reencontros aqui, está tudo lá gravado. As nossas dificuldades que nós temos que vencer, daquilo que nós... Por isso que ele diz aqui, né, na resposta, quando os Espíritos dizem assim, não compreendeis, pois, que é uma punição. Então, se reencontra na maior da felicidade, depois naquela decepção, e os problemas surgem. É uma punição.
né, para nós, para que a gente possa resgatar, então, esses débitos que nós criamos para nós. E como diz Chico, né, está tudo sob o nosso controle, realmente está. Fazer o melhor, né? Que Jesus nos abençoe. Prezados irmãos, muita paz. Agradecidos pelos comentários, né? José, Márcio, Raquel, Davi, Carrara, cada um dando o seu toque e que formam um conjunto, né? O mesmo objetivo, tirando de cada um dos comentários aquilo que forma a bênção da harmonia, né? Do entendimento. Prezados irmãos, então, nas páginas de hoje, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, então nós vemos a missão, né, de Allan Kardec, e que espírito realmente é esse, né? De uma envergadura que nós não temos palavras para definir, né? Devido à sua grandeza, o seu amor pela humanidade, né? Então, um verdadeiro servidor do Cristo. Então, do Livro dos Espíritos, as uniões antipáticas, né? E pela lei da reencarnação, então nós temos uma noção do que vem a ser isso, né? Porque nós temos que ser uniões simpáticas, né? E não antipáticas. A antipatia é fruto da nossa imperfeição. E esses reencontros é justamente para transformá-las numa união fraterna, que venha a ser a bênção da família. Então, individualmente, nós nos reunimos, nos reencontramos com compromissos a cumprir, e muitos deles a trazer o equilíbrio, né? Então, trazer a harmonia e o amor. Por isso que nós temos a família, que ainda nós não entendemos, e que a questão familiar de hoje é uma questão muito delicada, e que nós não estamos ainda compreendendo esse compromisso. E a família é o alicerce, a base da sociedade, né? E a gente sempre comenta, né, que o porquê dessa situação, dessa desarmonia familiar hoje, né? Desentendimento. Nós não reencarnamos para viver nessas condições. O nosso compromisso lá com os responsáveis pela nossa reencarnação é completamente diferente. É de reencontrarmos na situação de desarmonia, muita de antipatia, acho que até de ódio às vezes, né? Ódio mortal, porque somente será através dessa união familiar que nós vamos amenizar essa situação. Então, Chico dizia que é devido a isso, né? Por amarmos muito pouco. Então, essas uniões terão que um dia se reequilibrar, de antipáticas, transformar em simpáticas, e depois o amor na sua expressão máxima, né? Que ainda nós não entendemos. Apesar de termos, através de Chico Xavier, romances belíssimos contando esses
essas situações. Então, o reencontro necessário para a harmonia. Então, o Espiritismo veio trazer para nós essa realidade e para que a gente pense individualmente e coletivamente a esse respeito, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vemos aqui a formação, né, desse capítulo. São 27 o capítulo do Evangelho. Esse 12º, amai os vossos inimigos, né? Então somente nesse trecho, né, 2 itens, 7 e 8, Kardec coloca aquela passagem de Jesus, né? Se alguém te ferir na face direita. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas, se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não golpes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Então é uma situação que podemos encaixar dentro dessa do Livro dos Espíritos, uniões antipáticas, né? Então, quando Jesus diz aqui, se alguém te ferir tua face direita, oferece também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Então, se nós tivéssemos, né, esse entendimento, tanto na questão familiar, de pais e filhos, filhos e pais, né, e esposos e esposa, nós teríamos já conquistado a nossa própria redenção, né? Se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Então, é o nosso compromisso sem desistência. É o nosso compromisso realizando a nossa redenção. Então, te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000, né? Então, eu tenho comigo o compromisso de carregar comigo os meus pais, né? O pai ou mãe, idoso, esclerosado, paralítico, como ele diz agora, né, a situação que muitos vivem, né? Nós vemos ainda muitos corações se cuidam reclamando, achando que é um tropeço. E se não, procuram se desvencilhar e colocar num asilo, numa casa de saúde. E até muitos acham que, né, uma casa de saúde muito boa, muito dedicada, né, que trata muito bem. Mas não é isso. Entende? Isso aí é para se livrar. Pelo menos pelo que consta aqui, né? Se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos,
vai com ele ainda mais outros 2.000. E nós temos muitos exemplos, né, nos romances mediúnicos de corações que se dedicaram a essa causa e cumprem rigorosamente dentro desses preceitos do Cristo. Não só no caso familiar, né, de desvencilharmos, né, desse compromisso, mas também de seguirmos resignadamente dentro do processo familiar sem desistir, né? Então, como vemos atualmente ainda, a falta desse entendimento e adquirindo mais compromissos, mais dores, mais problemas para o futuro, por falta de amor. Então, prezados irmãos, será que essa pandemia, né, essa situação que nós estamos vivendo, não seria um termo, vamos dizer, uma ação da divina providência para que a gente acorde e se una mais? Porque nós estamos falando de família. Família humana. Nós temos que ter essa noção. Que nós não estamos tendo, né? Porque mesmo dentro do nosso núcleo religioso, não existe essa harmonia como deveria haver. Vejamos quanto que serve, né, essa expressão: e se alguém te obrigar a ir carregado 1.000 passos, vai com ele mais outros 2.000. Então a dificuldade que nós estamos encontrando agora desse relacionamento é por termos abandonado em vidas passadas essa situação. Não ter querido ficar na frente desses irmãos, né, que temos que transformar em amigos. Ainda trazemos conosco. Então nós precisamos compreender que a tolerância é uma virtude também, né, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Agora, estava analisando há pouco tempo um problema aí a respeito do porte de arma. Que estava uma celeuma, né? Agora, como que eu vejo, por exemplo, o porte de arma? Eu não tenho arma, nunca portei armas, né? Mas eu fico pensando, será que essa questão não é uma questão de livre-arbítrio? Eu fico pensando, com dificuldade para ter uma solução. Precisa de autorização, precisa disso, tem arma, não tem? E eu fico pensando, uma questão de livre-arbítrio, como eu não tenho, o outro tem. Qual seria, né, o problema de termos uma arma em casa, por exemplo? Porque nós temos que pensar que Jesus veio trazer para nós o esclarecimento, né? O amor, a harmonia. Então, nessa situação de violência que nós estamos vivendo hoje, né? Então entra um marginal, arromba a nossa casa e entra e ameaça toda a família. Como que nós, né, temos que agir dentro desse preceito que nós temos aqui no Evangelho, né? Então vamos dizer que a pessoa tem uma arma e acontece isso. E esse assaltante está ameaçando a família. Como que fica essas... Mata o assaltante. Dentro da lei, né? Como que fica essa responsabilidade? Eu fico pensando que eu não estou encontrando nenhuma... Porque eu preciso pacificar o meu ambiente, né? Então, Kardec, nessa página, né, nesse trabalho
maravilhoso para a humanidade, né? Nesse capítulo, nesses itens hoje. Então ele coloca a respeito do instinto de conservação. Nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Por essas palavras, nessa situação, dessa ameaça na família, Jesus não proibiu a defesa. Não temos que pensar nisso, né? Então a arma está ali, pega a arma aí. Agora, quem matou o assaltante? Foi ele ou fui eu? Em defesa da minha família. Então, tudo isso nós estamos vendo para amenizar essa violência que está envolvendo a humanidade, né? Só no século passado 2 guerras mundiais e provocou milhões de mortes. Só a Segunda Guerra, 39 e 45, 50 milhões. 6 milhões de uma raça só. Então, prezados irmãos, eu acho que essa pandemia, né, ela vem vindo também para pacificar um pouco o nosso, ou muito, né, o nosso coração, para que as nossas instituições, nós conseguimos formar na base do Evangelho, que é o amor, nós possamos caminhar dentro dessa harmonia. Porque muitas vezes essa desarmonia entre algumas pessoas dentro do nosso núcleo religioso e soma com outros e forma essa catástrofe toda. Agora, se nós tivermos a condição de amenizar o nosso ambiente e realmente ser um ambiente pacífico, isso vai ser somado a essa vibração e com toda certeza vai amenizar. Então nós temos que pensar com mais profundidade a esse respeito, né? E reconhecendo que o que vem a ser o instinto de conservação, que é preservar a vida. Prezados irmãos, vamos encerrar, né? Agradecendo a Jesus por esse encontro, por essa oportunidade abençoada, né, de nós comentarmos sobre assuntos que somente Jesus pode proporcionar para nós. Eu gostaria de recomendar, vocês me perdoem, que a leitura do Evangelho seja o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução do Herculano Pires. Que é uma sugestão apenas, né? Então, o Evangelho, a tradução do Herculano Pires. E o Livro dos Espíritos, a tradução do Salvador Gentili. Se vocês quiserem anotar e não tiverem dificuldade, porque a leitura, muitas vezes, de outra tradução, então tira a gente daquele assunto, sei lá. Então, o Evangelho, tradução do Herculano. E o Livro dos Espíritos, tradução do Salvador Gentili. Para que nós possamos, então, né? Estou dizendo que muitos não têm essa dificuldade. Mas como eu tenho essa dificuldade, estou pedindo para vocês me ajudarem nessa situação. Então, o Evangelho do Herculano Pires e o Livro dos Espíritos do Salvador Gentili.
Eu acho que é só isso, né? Um grande abraço a todos, muita paz, e vamos levando o nosso Covid, né, em banho-maria, sem desespero e sem preocupação, né? Com cuidado, claro. Muita paz, meus irmãos. Cida, você faz a prece de encerramento para a gente? Senhor Deus, Mestre amado Jesus, nós vos agradecemos pelos ensinamentos da noite de hoje, nossa abençoada Casa Espírita. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por esta oportunidade que nós estamos tendo todas as quintas-feiras do Evangelho no Lar. Aproveitamos esses momentos, Jesus, para agradecer e pedir a sua bênção para todo o nosso planeta Terra, para o nosso querido Brasil, para os nossos governantes, pedindo também, Jesus, que o Senhor leve o seu consolo aos doentes, aqueles que se foram através do suicídio, as nossas cadeias públicas, asilos, creches e todos, Jesus, que trabalham em prol do teu Evangelho. Obrigada, Jesus, pelos ensinamentos da noite. Obrigado pela nossa reunião. Que a tua luz e a tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos agora à leitura das mensagens. Hoje nós temos 2 mensagens, então a Liane pode ler primeiro, depois o William. Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja convosco. O amor de Cristo se faz presente neste dia e está entre vós nessa noite. Se permitam sentir o amor. É amigo, é companheiro, ele faz bem e reanima. Sinta o amor e sinta o carinho de Jesus que chega até vós por meio de nossos irmãos do plano espiritual que se aproximam para trazer os fluidos necessários para cada um de vós. Boa noite, muita paz a todos. Irmãos fraternos, o que vos une são suas emanações. No reencontro fraterno do Evangelho, em cada lar, o momento em que as preces são levadas ao alto, os corações sentem o discernimento do bem e do mal e se fortalecem na busca constante da evolução do espírito, onde a marcha progressiva e necessária alivia as tensões e aflições para receber com alegria o Cristo Consolador. Boa noite, irmão Cândido. Faz. Muito obrigada, irmãos. Obrigada pela reunião. A gente se encontra de novo na próxima quinta, se Deus quiser. Um abraço para todos. Uma ótima semana. Boa noite. Até breve. Melhoras, Bia. Muito obrigada. Melhoras, Liane também. Liel, família, melhoras. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.